Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. No texto sagrado do dia de hoje, nós vemos que Jesus institui os apóstolos, os 12 apóstolos, e o termo apóstolo significa enviado. Por isso que o texto sagrado vai trazer algo muito importante, porque Jesus vai dar poder a eles de expulsarem os espíritos maus e de curarem todo tipo de doença e enfermidade. Depois, nós vemos, mais para o final do Evangelho, algumas recomendações de Jesus, onde ele vai dizer: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Aqui nós vemos como que Jesus ele vai dando essa missão aos seus discípulos e vai colocando cada um deles para que eles tomem consciência do verdadeiro sentido dessa missão, onde, como nós vemos no final do Evangelho, onde Jesus ele vai sempre chamar esses discípulos para enviá-los para anunciar o reino dos céus. Mas para que esse reino dos céus ele aconteça, é necessário que, primeiro, aconteça uma obra de salvação, uma obra de conversão e, é claro, uma obra de libertação na vida daqueles que realmente acolherão o anúncio. Por isso que Jesus dá poder a eles, poder de expulsar espíritos maus e curarem todo tipo de doença e enfermidade. Aqui nós vemos que esse tipo de autoridade que Jesus dá, que é um carisma, que é um dom de Deus na vida desses apóstolos e na vida de todo cristão, esse dom de expulsar demônios e curar todo tipo de doença e enfermidade, ele possui alguns graus. Esses graus que vão nos adentrando nessa grande obra de salvação de Deus. Porque a expulsão dos demônios, ele acontece de 3 formas. Porque pode existir na nossa vida uma certa possessão, pode existir na nossa vida a presença do demônio através do pecado, do vício, e pode acontecer na nossa vida a presença do demônio através da tentação. Por isso que nós precisamos realmente ir cuidando essa obra, de curar enfermidades e doenças, é justamente isso, porque a doença é aquilo que está na raiz dos nossos pecados, dos nossos vícios. Então nós precisamos identificar aquilo que é a raiz dos vícios, para que assim nós possamos vencer e curar verdadeiramente essa doença. A enfermidade são aquelas debilidades que estão mais superficiais, que podem ser muitas vezes algum mau hábito que pode nos impedir de caminhar de forma reta no caminho do Senhor. A enfermidade ela faz sempre com que a gente tenha pequenos desvios. Por isso que uma enfermidade, ela muitas vezes ela não nos atrapalha no nosso cotidiano,
como a doença ela atrapalha. A enfermidade ela unicamente vai nos debilitando diante ou nos impedindo com que a gente realize aquela obra cotidiana de uma forma mais plena. Por isso que essas duas realidades, Deus ele quer realmente realizar essa obra de libertação. Por isso que antes de uma expulsão do demônio, nós precisamos realmente aprender, né, a encontrar a raiz dos nossos pecados, a verdadeira doença espiritual, para depois nós sermos capazes de realmente aí encontrar, né, essas pequenas enfermidades dos maus hábitos que nos impedem realmente ir, né, ao encontro do Senhor, né, dando passos mais firmes na nossa prática de fé, para que aí sim nós possamos lutar e vencer, expulsar as tentações, expulsar também os vícios e, é claro, ser capazes de expulsar o demônio definitivamente da nossa vida. E é dessa forma que realmente vai acontecendo esse anúncio do reino dos céus, porque o anúncio do reino dos céus não é uma realidade somente futura. Por isso que Jesus vai dizer, o reino dos céus está próximo. Esse está próximo, é claro, remete-se a algo futuro, mas ele também remete-se a algo que está próximo de nós. E quem está próximo de nós é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Porque se Deus está perto de nós, o reino dos céus está próximo de nós. Mas para que nós possamos adentrar nesse reino dos céus, é necessário uma purificação dos pecados, uma purificação das doenças e das enfermidades. Precisamos realmente, né, expulsar de nós o demônio e suas obras, para que assim possamos ser esses enviados a anunciar o reino dos céus e possamos, dia após dia, também ir principalmente àqueles que já conhecem a palavra de Deus, que precisam da nossa ajuda para realmente encontrar o verdadeiro caminho e viver bem a sua fé. Porque a partir dessa capacidade de ir até os irmãos, nós, com esse testemunho, seremos capazes também de ir a outros irmãos, porque a obra de evangelização, a obra do anúncio do reino dos céus, a obra de libertação das obras do demônio, do mundo e da carne, ela vai acontecendo através de uma transmissão. Quando nós transmitimos essa obra a alguém, esse alguém ele vai transmitindo a outros. E aí sim, essa obra ela vai se propagando até chegar aos pagãos. Por isso que Jesus ele nos pede para que possamos ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel, porque essas já conhecem a palavra. Essas ovelhas esperam sim a vinda do Messias. Essas ovelhas já foram abertas em seu coração para acolher o anúncio do reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.